Abra sua Bíblia em João, capítulo 8. Quando você achar, você pode glorificar a Deus aí no seu lugar, amém? Glória a Deus. A igreja sempre tem que dar glória a Deus, ainda mais dentro da casa do Senhor. João capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. E tornando, Jesus voltou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio dele. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te pedimos que o Senhor traga a direção da Tua palavra, Senhor, à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os meus erros, os meus pecados, Senhor. Que neste momento, Pai, eu possa estar na Tua presença, Pai, para ser um porta-voz da Tua palavra, Senhor. Que não seja nada do homem, que não seja nada dos meus entendimentos humanos, mas que seja da direção do Teu trono para a Tua igreja, Senhor. Esvazia-me agora, Senhor, para que o Senhor me encha e encha esta igreja com a Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, toma o controle desta reunião, Pai. Em nome de Jesus Cristo, e toda distração, tudo aquilo que vem para tentar impedir, que vem para barrar o entendimento da palavra, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Jesus aqui, essa passagem é bastante conhecida, né? Uma mulher, durante a madrugada, foi flagrada em adultério. Então os fariseus trazem ela para Jesus e falam, tentando Jesus, que a lei de Moisés mandou apedrejá-la, né? E Jesus diz para eles, quem não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Essa passagem é bastante conhecida. Algo interessante nessa passagem é o seguinte: ela foi flagrada em adultério. Adultério se comete sozinho? Só a mulher foi trazida para ser apedrejada por conta da lei. A Bíblia diz aqui mais para frente que eles largaram as pedras no chão por causa da consciência. É o que essa versão traz. Jesus, quando ele diz aquele que não tem pecado, remeteu na mente deles os pecados que eles cometeram, que poderiam também ter sido de adultério. Então eles largaram as pedras no chão. Olha o olhar de Jesus. O olhar dos fariseus era o olhar da condenação, o olhar do rigor, da falta de misericórdia. E o olhar de Jesus qual foi? Da misericórdia. A gente não pode de forma nenhuma esquecer que a palavra diz que o Senhor olha para o coração. O homem vê aquilo que está diante dos olhos. O homem vê uma prostituta e diz: pecadora. Jesus olha a prostituta e diz: mais uma que vai se arrepender. Amém? O olhar de Jesus é totalmente diferente do nosso. O olhar do ser humano é vingativo. O olhar do ser humano procura méritos. O olhar de Jesus não. O olhar de Jesus é: você está todo sujo, você está todo errado, mas eu tenho misericórdia de você, a minha graça vai te alcançar. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça dele. Amém?
palavra hoje ela vai girar em torno disso. O olhar de Jesus é diferente. Bem diferente, e a gente vai ver mais. Vamos lá em Lucas agora. No capítulo 7. Só voltar um pouquinho. E quando você achar, você já sabe. Glorifica o nome do Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. Vamos ler a partir do versículo 11, tá? Do 11 ao 16. O tema desse trecho aqui na minha Bíblia diz assim: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Quem tem aí a versão dizendo que o Senhor moveu-se de íntima compaixão? Maurício. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus fazendo isso, dando a ordem. Olha aqui, sentou-se aquele que estivera morto e passou a falar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então Jesus está passando, Jesus vê um enterro passando, levando um filho morto. Jesus vê aquela mãe, o único filho dela. E a palavra diz, em muitas versões, que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. E eu quero enfatizar esse trecho, mas para a gente compreender esse trecho, a gente tem que ler o trecho anterior. Vamos agora no início do capítulo 7. E olha o título: a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus, capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus, e voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Nesse trecho tem uma passagem que eu acho bem interessante, que ele fala assim, no versículo 8, o enviado do centurião: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Ele estava querendo dizer: eu estou sujeito à sua autoridade, Jesus, né? E a gente tem dois momentos, então. Tem Jesus passando, encontrando o centurião e essa fé que admirou Jesus, que Jesus fala, que ele não viu tamanha fé assim. E depois uma mulher passando com seu filho para o enterro dele. Seu único filho, uma mulher chorando. Quem, aos olhos do homem, merecia ser abençoado? Aos olhos do homem, o homem olha com os méritos, né? Poxa, aquele teve a tamanha fé.
Aquele merecia a cura. E essa mulher? Essa mulher ela não tem fé. O filho dela morreu e estava desesperada, estava quase se matando ali. O nosso olhar, o olhar do homem, eu digo nosso por ser homens, mas nós temos um olhar diferenciado por ser cristãos, mas o olhar do homem, da carne é qual? Ela é menos espiritual que o centurião. O centurião merecia, por quê? Porque ele teve fé. Ela não tem fé. Ela estava chorando desesperada porque o filho morreu. E o que Jesus faz? Jesus abandonou os dois? Jesus abençoou só o centurião? Não. O que ele fez com o filho dela? Ressuscitou. Agora vamos colocar assim, também na análise humana. Qual milagre é mais difícil de acontecer? A cura ou a ressurreição? E a palavra diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Vamos ver mais uma passagem. Mateus 14. Glória a Deus. O Senhor é bom. Deus é bom? Amém. E o tempo todo? Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo 8. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para num lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Outras versões também está dizendo, ele foi movido por íntima compaixão por eles. Então vamos nos colocar aqui no lugar de Jesus. Jesus tem a notícia da morte de quem? De João Batista, seu primo, parente, né? Jesus ali, a gente conhece a história de João, sabemos os elogios que Jesus fez a João, que não havia nascido de ventre homem como João, né? E João é morto decapitado. Que morte difícil, né? Jesus recebe aquela notícia e Jesus se entristece com aquela notícia. É João, é seu primo, né? E o que Jesus faz? Ele se retira à parte num barco. A Bíblia não diz o que ele faz, mas possivelmente ele foi orar, foi chorar na presença do Senhor, foi falar com Deus, foi falar com seu pai, né? E quando ele está voltando, seus seguidores veem que ele está no barco e começam a seguir Jesus. Aí Jesus, desembarcando aqui, como diz no capítulo 14, viu a grande multidão e, movendo-se de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. Jesus estava passando por um momento de dor, de perda, de luto também. Mas Jesus não parou a sua obra por causa dessas coisas. Por quê? Por causa da compaixão, da misericórdia. Jesus ele não parou. Agora não dá, não estou legal. Hoje eu não vou sair na rua para falar com aqueles mendigos lá, levar a palavra para eles, porque hoje eu não estou legal. Ixi, tem um irmão, ele está mal, preciso orar naquele hospital lá, orar por alguém, vou orar por ele. Não dá, hoje eu não estou legal. Ô irmão, se coloca no seu lugar aí. Olha o que Jesus fez. Jesus estava num momento de luto, momento de perda, mas a misericórdia e a compaixão foram maiores do que isso. A gente passa por momentos difíceis, é claro que a gente passa, e todo mundo vai passar, e não é que eu estou profetizando besteira na sua vida, não é isso.
A gente passa. Às vezes a gente não acorda legal, a gente não está num dia fácil. Mas isso aqui que a gente crê, a palavra, esse estilo de vida, essa renúncia que a gente faz das coisas por Ele, tem que estar acima disso. Ou o Senhor é na nossa vida ou não é. Ou a gente coloca Ele sobre todas as coisas ou não coloca. Não estou dizendo que é fácil, tá? Você está num momento complicado, você não está legal, poxa, fazer obra não é fácil. Mas, quando a gente se parece com Ele, a compaixão pela vida do próximo está superior a qualquer coisa. O amor ao próximo está em primeiro lugar. E aí a gente se move de íntima compaixão. Amém? Eu peguei um pouquinho dessa origem da compaixão, né? A compaixão, ela vem do grego pré-cristão ainda, né? E ela tinha significado de as melhores partes das entranhas dos animais. Fala, o que é isso? Que eram sacrificadas, eram consagradas a deuses, a ídolos, né? Eram as melhores partes das entranhas. Quais são as entranhas? O que faz parte das entranhas? O coração também faz parte das entranhas. Por representar essa melhor parte de um sacrifício, o judaísmo passou a ter a representação de sentimentos nobres, de coisas nobres, da melhor parte. Coisas que vinham do coração também, das entranhas, dessa parte aqui. A expressão mover-se de íntima compaixão representa se mover por emoções muito fortes. Tem o significado de sentir com as entranhas, sentir com o coração. E uma coisa que, quando eu achei um estudo sobre isso, uma monografia sobre isso, e nesse estudo ele diz que esse verbo, essa ação, mover-se de íntima compaixão, ela só é relacionada a Jesus na Bíblia e as parábolas que ele conta. Nenhuma outra pessoa moveu-se de íntima compaixão na Bíblia. Relacionado então a uma ação da santidade do Senhor, a uma ação de Deus, que não daria naquele momento para ser transmitida ou representada por um outro homem. Mas nós somos o quê? Imitadores. Amém? Se ele se moveu de íntima compaixão, é assim que a gente deve agir. Isso mostra a divindade de Jesus. Só ele teve esse sentimento. Mostra que Jesus, é Deus. Eu e o Pai somos um. Amém? Agora vamos ver um pouquinho do olhar do homem em algumas situações. Vamos em Marcos 10, 46. Quem achou? Vocês estavam esquecendo, né? Glória a Deus. Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Um mendigo cego à beira do caminho por onde Jesus estava passando. A multidão que acompanhava Jesus. Quem acompanha Jesus é quem está seguindo Jesus. E quem segue a Jesus procura ser como Jesus. Amém? Jesus passando, o cego Bartimeu ali, mendigo ali do lado. Quando Jesus passava, ele: filho de Davi, filho de Davi. E a multidão falou o que para ele?
para que ele se calasse. Por que a multidão mandou ele se calar? Porque ele era um mendigo e não merecia ter atenção do mestre? Porque ele era um cego que estava ali à beira do caminho? E qual foi a atitude de Jesus? Jesus falou: vem, chame ele, chame ele. E a Bíblia, nessa referência desse texto, em outro evangelho, não me lembro se Mateus ou Lucas agora, a Bíblia diz que ele lançou a capa fora. Ele levantou, ele tirou tudo que ele tinha, ele foi: Jesus, estou aqui, estou aqui. Olha a diferença. É nessa versão mesmo de Marcos, só que está na interpretação. Numa outra versão. Beleza, Mal, obrigado. Ele falou: vem, chame ele, venha. Olha a diferença de Jesus e dos próprios seguidores dele, que estavam ali. Mandaram ele se calar. O que Jesus fez? Falou mais alto? Manda ele calar a boca. Quem ele pensa que é para falar comigo? Foi isso que ele fez? Eu sou Jesus. Ele fez isso? Não fez. Pelo contrário, chama ele aqui. Olha a humildade de Jesus também e a humildade desse cego. Vem aqui, cego. O que você quer que eu te faça? É claro que ele queria ver. Mas olha a atenção que Jesus dá para ele. Jesus podia chegar, ele é cego, tocar na cabeça dele também, está curado. Mas o que quer que eu te faça? Olha o cuidado de Jesus, ouvindo alguém que ninguém queria ouvir. Dando voz para alguém que não tinha voz. E que não teria por causa das pessoas que estavam mandando ele se calar. Olha a personalidade de Jesus. Olha como Jesus é lindo. Olha a diferença de Jesus. É esse Deus que eu quero imitar. É Ele que eu quero seguir. Olha isso. Olha que bênção é Jesus. Vamos agora em João. Mais um caso. João 9:1. Esse a gente vai ler uma passagem inteira, um capítulo inteiro. Então você dá glória a Deus aí, porque ler a palavra é bênção, amém? A cura de um cego de nascença. Aqui fica muito claro a diferença do tratamento de Jesus e dos seus seguidores, das pessoas, dos homens. Vamos lá. João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos parar aí já. Olha como é o homem. O homem, se a pessoa não está bem de vida, se a pessoa está passando por problema, é pecado. Ele pecou. Ele, está pecando você. O ser humano, ele olha para o exterior. E aí Jesus vem e responde o que para eles? O que Jesus respondeu aqui? Quem pode ler? O que Jesus respondeu? Versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém. Nem ele pecou, nem seus pais. O ser humano, ele procura motivos para justificar certas coisas também. O ser humano, ele liga muito. Isso a gente conhece e a gente vê muito. A gente relaciona a pessoa a gente vê pessoas relacionando isso. Se a pessoa está bem com Deus, ela tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela tá na transgressão. Quem já não viu isso aí acontecer? Acontece, a gente sabe que acontece. A gente fala isso aqui é pra gente madura. Gente dodóizinha vai, não, é gente madura que ouve isso aqui. Aqui a gente não tá, o Senhor não manda a gente, o Senhor, Ele corrige aquele quem ama, amém? Então a gente não tá aqui pra ficar só, Senhor, você é um abençoado. Você é abençoado, mas você também precisa ouvir a verdade. E você tá ouvindo a verdade, que é a palavra, amém? Infelizmente as pessoas pensam assim: aquele lá, olha, está passando necessidade, está complicado. Há um pecado na vida dele. Ele errou. Essas situações, elas têm muito mais a ver com a falta de obediência do que com o pecado em si.
Dá para entender a diferença. A gente deixar de cumprir alguma coisa que o Senhor ordena, deixar de amar o próximo, tem mais a ver com isso. Mas as pessoas têm muito essa tendência de querer procurar porquês na vida dos outros. De querer procurar razões. E a razão, na maioria das vezes, é a desobediência. E não eu apontar e falar, olha, aquela pessoa deve ter feito isso aqui, é por isso. Cuidado, hein? Porque a palavra diz que o Senhor não vê o que está fora, Ele vê o que está dentro, certo? E a palavra também diz assim, não julgueis, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Olha como essa palavra ela é retórica, ela volta. Se você julgar com a mesma medida, você vai ser julgado. Quer dizer, se você tirar uma conclusão precipitada, você julgar errado o seu irmão, ele está de repente passando por uma situação complicada, por uma falta de obediência, ou por alguma coisa, uma situação da vida. Crise no país, perdeu o emprego. Aí tem gente que fala, está fora da palavra, por isso perdeu o emprego. Se você julgá-lo errado, falando, ele pecou por isso, hein? Você vai ser julgado errado também. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado de novo, é o que a palavra fala, vai voltar. Então a gente tem que tomar cuidado. Quem pecou para que este estivesse passando tal coisa? É a falta de obediência à palavra, sim. Mas quem somos nós para ficar apontando? É por causa disso. Não importa qual é a causa. Não tem que importar qual é a causa para a gente. Tem que importar o seguinte. Essa pessoa precisa mudar de vida. Eu vou orar mais por ela ainda. Eu não sei o que está pegando. É como a gente fala. Nos jovens a gente falava muito isso. Eu não preciso saber o que você está passando, mas eu vou orar por você. Você não quer abrir? Você está com um problema mais grave, alguma coisa? Não precisa me falar o que é, mas eu vou estar orando por você. Amém? Vamos continuar a passagem então. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus falando. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então Jesus curou o cego aqui de nascença. Passou lodo, cuspiu, passou lodo nos olhos dele, falou, vai lavar lá no tanque, chamado enviado de Siloé. Ele foi, lavou-se, obedeceu e foi curado. Olha o versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, se conhece de vista, você não é conhecido. Você, aquele lá passa na minha rua, aquele passa lá de vez em quando. Como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, disse, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e estou vendo. Ele relatou como é que foi o milagre, o que Jesus fez. Aí disseram eles, já duvidando, já querendo procurar alguma coisa. Onde está ele? Aí respondeu, não sei. Levantaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego, e era sábado o dia em que Jesus fez lodo e abriu-lhe os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu. De novo ele contou. Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego, terceira vez já. Que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Então foram chamar os pais dele. Olha só, ele falou já 3 vezes o que aconteceu. Aí os fariseus, os judeus ali falam, não, ele fez isso no sábado.
Não, ele não podia ser cego. Vamos chamar o pai dele. Chama os pais dele lá para ver. Ele não nasceu cego. Chamaram os pais e no versículo 19, e o interrogaram. Este é o vosso filho, de quem vocês dizem que nasceu cego? Como ele está vendo agora? Pois como vês agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem abriu os olhos, também não sabemos. Pergunte para ele já tem idade, falará sobre si mesmo. Os pais dele falaram, olha, eu sei que ele nasceu cego. Pergunta para ele já é grandinho. Ele não vai inventar isso. Versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois já haviam assentado que se alguém confessasse ser o Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram, ele tem idade, interrogai-o. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, ele já falou 3 vezes o que aconteceu, aí chamaram ele de novo. Estão insistindo para tentar, não é verdade isso, não pode ser verdade. Pela segunda vez chamaram o homem que era cego e ele disse, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Querendo dizer, dá glória a Deus, esse homem é pecador. Você foi curado por Deus, mas não o intermédio desse Jesus aí. Aí ele retrucou, a Bíblia diz bem assim aqui, ó, ele retrucou, na minha versão diz assim, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e hoje vejo, aleluia, aleluia, eu era cego e hoje vejo, é isso que ele diz aqui. Olha a continuação, perguntaram-lhe ele, versículo 26, que te fez ele, como te abriu os olhos? E ele respondeu, já disse, já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Até o cego se inconformou, falou, poxa, de novo, vou ter que falar de novo. Porventura quereis vós também tornar-vos discípulos dele? Olha a pureza do cego aqui. Né? Não vem da intenção desses judeus, dos fariseus que queriam tentar tirar o crédito de Jesus, né? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, nós somos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos esse de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Amém? Oh glória. Está acabando. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, de novo. Tu és nascido todo em pecado e ensina-nos a nós? E o expulsaram. Olha só o olhar deles. Você é nascido todo em pecado. Quem é você para falar com a gente? Nós somos a nata de Deus. Nós somos os caras de Deus. Quem é você? Isso não é Jesus. Quem imita o Senhor não pode ser desse jeito. O Senhor, ele é diferente de todos nós. Você viu quantas vezes interrogaram esse cego? Não é possível que um cego de nascença seja curado. Ele é todo pecador. Em outras palavras, ele não merecia ser curado. Ele é pecador, ele não merece ser curado. Cego de nascença ainda. Aí remete para aquele outro texto lá. Alguém deve ter, aquele começo do texto. Alguém deve ter pecado na família dele. Não é possível. Um cego de nascença ser curado? Não merece. E eu aqui, agora trazendo para a realidade atual, muita gente faz isso. Eu aqui estou orando, estou pedindo, estou jejuando. Aí aquele lá foi curado. Aquele lá muitas vezes foi curado para você ver onde está o seu coração. Você tem que querer o bem para você, e é óbvio que você quer, mas e para o seu próximo?
Se o pecador é abençoado, é por causa da misericórdia de Deus. E cadê a sua misericórdia? Cadê a nossa misericórdia? A gente ouve muito, né? E esses textos que a gente leu mostram muito. Eles pensavam, ele não merece ser curado. No caso do Bartimeu, ele é um mendigo. Ele pensa que é para falar com Jesus. Jesus sai andando, vai todo mundo atrás dele, ninguém consegue chegar perto de Jesus. Aí vai lá um ceguinho lá, mendigo ainda, todo sujo. Vai falar, Jesus, Jesus, gritando. Não merece ser ouvido. Olha como é o homem. Agora vamos um pouquinho mais além também. Aí é para mexer na nossa realidade, tá? E é para a gente entender com os olhos de Deus isso. Ele é gay. Ele não merece ser curado. Não merece ser abençoado. Opa! Ele não merece misericórdia? Eu não mereço misericórdia? Porque o erro de um ou de outro é mais evidente, aquela pessoa não merece misericórdia? Todos nós merecemos misericórdia. Nós devemos querer que heterossexuais, homossexuais, idólatras, espíritas, que sejam abençoados. Sim, que eles sejam abençoados. A gente tem que orar por todas as pessoas. Mas aí o papel de mostrar isso quem fez na sua vida foi o Senhor, é nosso. É nosso. Porque se a gente começar a se colocar assim, ele é idólatra, eu tenho que ser abençoado primeiro, porque ele é idólatra. Aí tem algo que não é misericórdia no seu coração. Deixe essa justiça nas mãos de Deus. Deixe Ele, segundo os critérios que são justos, que Ele tem os critérios justos, avaliar, vamos dizer assim, quem mereceria primeiro, se é que para Ele tem isso. Amém? Temos de ter misericórdia. Mas também tem uma questão, e eu quero pontuar isso para a gente já fechar, que é o seguinte: a gente também não pode usar toda essa questão de a gente tem que ter misericórdia, de que todas as pessoas merecem ser abençoadas, tudo mais, para não podemos nos furtar a mostrar o erro também. O erro na palavra. Mostrar a exortação, ela é válida, desde que ela seja por misericórdia e no amor. Se eu vejo o meu irmão ou alguém que está fazendo errado, é meu papel também falar, olha, isso aí não está legal, isso aí não vai ter um fim bom. Só que eu tenho que falar isso não por vingança, não por ele não merece, ele tem que mudar, senão não. Eu tenho que falar por ele precisa mudar, senão não vai dar. Ai, Senhor, ajuda, me põe palavras na boca para eu falar com ele, com a pessoa, para que ela mude. A gente não pode usar o pretexto de, não julguemos, para exortar as pessoas, é diferente. Julgar é uma coisa, julgar é algo sem base, julgar é uma conclusão precipitada. A exortação, ela tem por base coisas que você vê, mas ela tem como principal base o amor e a misericórdia. O pai que ama, corrige. E se nós somos imitadores dele, nós no amor também devemos falar às pessoas para que elas se corrijam. Amém? Os valores hoje eles estão invertidos. Em primeiro plano está o mérito e não a misericórdia. Isso está errado. Quando a gente saiu na rua, na sexta-feira, a gente falou com um casal e ela dizia o seguinte, que as pessoas, só porque ela estava suja, as pessoas discriminavam ela. Quem aqui nunca se sujou? Quem aqui nunca colocou uma roupa rasgada? Quem aqui nunca passou por uma situação difícil? Isso faz da gente, por não estar nessa situação, mais meritórios do que ela, para ser abençoada, para ter misericórdia, muito pelo contrário. E isso fez ela se afastar de muitas pessoas. Porque ela foi um Bartimeu dos dias atuais.
Quando ela queria, ela tentou se reerguer, ela tentou arrumar um emprego de telemarketing, ela tem 32 anos. Ela passou nas entrevistas. Só que ela não tinha comprovante de residência. Ela estava tentando se levantar, e o que a sociedade disse para ela? Não, cale-se. Como Bartimeu. E ela falava, não, eu creio tanto em Deus, se não fosse Deus eu não me levantava. Eu não estava aqui hoje. Porque só eu sei o que é difícil estar aqui. E realmente a gente não tem a noção de fato. A gente pode até lá, mas só quem vive sabe. E essas pessoas precisam muito mais de Deus, até do que a gente. Porque no caso delas é Deus ou Deus, né? Às vezes a gente não faz isso, né? A gente se segura no dinheiro, se segura em alguma coisa. No caso delas é Deus ou Deus. E aí às vezes vai alguém e fala, não, pecadora, não merece, tá assim, tá colhendo. Sim, a gente colhe o que a gente planta, mas o nosso coração não tem que ter esse sentimento vingativo. Ela pode, de repente, a pessoa pode estar até colhendo algo que fez errado, mas o nosso coração tem que ser, Senhor, tem misericórdia, me ajuda a ser um instrumento para ajudar ela a passar por esse momento difícil, a passar por esse deserto. Dá para entender como o olhar do Senhor é diferente? Para a gente fechar, último versículo, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Amém. Vamos começar do versículo 25. Lucas 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse, Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. O cara foi espancado, roubaram ele, foi espancado e está quase morto. Aí passa... Vamos colocar aqui como a gente costuma dizer, fazer o meia-culpa, né? Aí passa o crente lá com a Bíblia debaixo do braço, olha o cara lá, vai embora. Deus abençoe. Deus abençoe ele. Depois disso, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Aí, imagina lá, né? Com o violãozinho, oh, glória, glória. Glória! Passou de largo. A gente ri, mas é sério o que a gente está falando, né? E chegando-se, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Foi movido de compaixão. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, colocou sobre o seu animal, sobre o seu transporte, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu vou pagar quando voltar. Esse desconhecido passou por ele, cuidou dele, fez os primeiros socorros nos nossos dias de hoje, pegou ele e colocou ele dentro do carro, todo sangrando, é nos dias de hoje que eu estou falando isso. Levou ele para o hospital, cuidou dele, hospedou ele numa casa, falou, dá tudo que ele precisar, vou deixar pago, se faltar alguma coisa eu pago quando voltar.
um estranho, um samaritano. Olha a pergunta de Jesus. Qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quem agiu com amor ao próximo desses três que passaram por ele? O samaritano. Olha Jesus respondendo, falando com o intérprete da lei. O intérprete da lei falando com Jesus. O que usou de misericórdia para com ele. Para fechar, a gente fecha com esse ordenamento do Senhor. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo, com misericórdia. Amém? Vamos orar?